canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste domingão, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações. E claro, sigam nossa conta lá do Futebolaço Podcast no Instagram e minha conta pessoal também. Dá essa moral, nosso podcast tá voando, tá bom? Dito isso, vamos agora aí às informações. Antes, lembrando, claro, que você aí que é bom de palpite, um xbet. Link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Além de apostar e se cadastrar com segurança na maior do mundo, vocês ajudam demais o meu trabalho. Quem usar o cupom promocional Futebolaco, com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Mas é só no primeiro depósito, tá bom? Além disso tudo, vocês ajudam demais o meu trabalho, porque esse parceiro comercial é fundamental para o nosso canal continuar no ar. Posso contar com vocês? Mas tem que ser no link aqui do primeiro comentário fixado, para que eles saibam se estão vindo aqui do canal. Bom, galera, dito isso, vamos às informações. Primeiro, só atualizando sobre a situação do Adson. O jogador é aguardado até terça-feira em Punta del Este, no Uruguai. Tá tudo acertado entre Vasco da Gama e o Nantes da França. O Vasco vai pagar 5 milhões de euros pelo jogador, mesmo valor que o Corinthians vendeu o jogador para o Nantes, foi a condição imposta pela equipe francesa. Então o jogador está vendido ao Vasco, tudo certo. Até terça-feira ele é aguardado lá em Punta del Este para poder participar da pré-temporada. O jogador, inclusive, já conversou com o técnico Ramon Dias sobre suas características, como é que ele quer aproveitar o dentro do time, e ele é muito aguardado lá no Resort Solares em Punta del Este, no Uruguai. Túlio de Melo é o empresário do jogador, mesmo empresário que intermediou a vinda do Payet ao Vasco da Gama, tá? Então o Vasco vem mantendo boas relações com alguns empresários que têm o ajudado nessas negociações, tá bom? Eu vou deixar com vocês o Alex, que hoje é comentarista do Troca de Passes e foi coordenador da base do Corinthians antes de começar a trabalhar no Grupo Globo. Alex foi um baita do meio-campista. Eu vou deixar com vocês ele falando do Adson, porque ele trabalhou com o Adson na base do Corinthians. Confere aí. Adson, desde que eu cheguei para ser coordenador no Corinthians da base, ele já foi um menino que chamou atenção. Lógico que ele é magrinho, ele vem de uma criação, até se alimenta de repente, hoje ele vem melhorando a alimentação dele, só que o tamanho dele, cara, interfere muito pouco, porque de verdade, cara, você vê nos treinamentos que hoje sempre, né, o chicote estrala, né, os caras não acham ele, cara, porque ele é muito ligeiro, sabe? Chega sempre atrasado. Então ele sempre, dos dois lados ele consegue ajudar. No Corinthians, quando ele sobe profissional, ele se encaixa bem com o Silvinho, mas pelo lado esquerdo, que ele deu equilíbrio. Só que daí, de repente, ele machucou, que ele teve aquela chegada. E depois chegou o William, chegou o Roger Guedes, enfim. Aí ficou uma concorrência um pouco ruim para ele. Porém, nesse período de amadurecimento, o Adson, principalmente quando joga dentro, os caras não acham, porque ele vai, ele carimba, ele não para, ele é muito dinâmico. Ele é intenso. Só que em muitos momentos, eu sempre... tentando estar perto dele, falar, esse cara com o talento que ele tem, quando ele pega a bola numa beirada, e o Paulo sabe bem, ele driblar, ele tá mais longe, Igor. Exatamente. Quando ele pega uma bola por dentro, ele, um William da vida, esses caras habilidosos, cara, a hora que você abre, você tira um, abre um campo. Tira um, abriu tudo. Abre um clarão. Então ali ele pode realmente, primeiro, ele pode ser mais assistente, que ele tem condição, ele pode fazer mais gols, então ele pode acabar sendo mais criativo, dependendo daquilo que a maturidade, que o tempo de jogo vai acabar trazendo. Muito boa contratação do Vasco. Bom, aproveitando que eu falei do Túlio de Melo, Payet, etc., o Vasco, informei a vocês que jogou um jogo treino lá em Punta del Este, no Uruguai, venceu a seleção, o combinado de Maldonado por 4-0, gol do Robert Rojas, 2 do Ryan e um marcado pelo Payet. O primeiro tempo acabou 1-0, segundo apurou os companheiros do Globoesporte.com. No segundo tempo que veio a goleada, o Ryan e o Payet tiveram no time reserva, entraram na segunda etapa e fizeram o segundo, terceiro e quarto gol. O time que iniciou, Léo Jardim, Rojas atuando de lateral direito, na zaga ali, João Vitor e Medel, na esquerda, Piton, ou seja, Léo e Maicon no banco de reservas nesse início, aí o Rojas atuando de lateral direito. Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, tripé titular da temporada passada
mantido, tripé de atacantes, Verratti de centroavante, na direita Rossi, na esquerda David. Esse foi o time que começou. Sobre Praxedes, nesse domingo, Vasco e Red Bull Bragantino acertaram os detalhes finais, segundo apurou os companheiros do GE. O Vasco vai pagar R$1 milhão pelo empréstimo e reduziu de 5 milhões de euros para 3 milhões de euros para poder comprar o jogador em definitivo, caso assim queira, no final do ano e após ele bater também algumas metas. Isso se arrastou por um período, porque o Vasco chegou a pensar até em comprar um jogador em definitivo, ao mesmo tempo o Red Bull ofereceu outras possibilidades ao Praxedes, atuar ou no Red Bull Leipzig da Alemanha ou no Red Bull Salzburg da Áustria, equipes aí que a Red Bull é dona dentro do grupo. E o Praxedes estava decidido a ficar no Vasco, no Rio de Janeiro. Ele é carioca, a família também, inclusive o irmão dele eu conheço, o Jonathan, gente boa demais, vascaíno, e o jogador preferiu ficar aqui. O Ramon Dias contava muito com ele, então tá tudo certo. Ele não apareceu em nenhuma foto, em uma publicação do Vasco da pré-temporada, porque o anúncio oficial ainda não foi feito. Selado nesse domingo todos os detalhes. Acredito que amanhã, segunda-feira ou terça-feira, o anúncio oficial deve ser feito, assim também como o do David, que já está até jogando também aí, foi titular nesse jogo treino e sequer teve um anúncio, aquele anúncio direito, com foto, camisa, caramba, liberando para a imprensa fazer pergunta e tal. Então acredito que é os anúncios que vão sair entre segunda e terça-feira, tá bom? Sobre direitos de transmissão. Primeiro, o Vasco divulgou que estava fechado com a Cazé TV para o streaming. Segundo, o Vasco informou que estava fechado com o Sport TV e com o Premier para a TV fechada. E agora, segundo apurou o jornalista Wagner Fernandes, na Super Rádio Tupi, o Vasco fecha com o SBT para a TV aberta. Inclusive, perceberam que no controlezinho do anúncio do Sport TV tinha mais um botão? Para mim, ele já foi de propósito, e aquele espacinho que está em branco vai ser preenchido pelo SBT. Outro anúncio também que deve ser feito no começo da semana agora, já que o Vasco estreia no Carioca nessa semana. Tá? Informação importante sobre o acerto aí com a Estrela Bet. A Esportes da Sorte, como noticiou o companheiro Fábio Azevedo, de fato fez proposta, o negócio estava caminhando, porém tivemos um grande cara, um vascaíno alucinado, que tem feito um trabalho colossal dentro do Vasco, Pedro Ortega, que tem sido diretor aí da equipe de basquete, também patrocina o time e cuida ali do basquete do Vasco. Foi ele quem intermediou a vinda da Estrela Bet para o basquete do Vasco e foi ele também que insistiu, pentelhou a Estrela Bet para ir para o espaço mais nobre da camisa da equipe de futebol profissional, tá? A Estrela Bet sentiu o gostinho do que é o engajamento e trabalhar com o Vasco, e aí achou que valeria a pena fazer esse investimento. E superou a proposta feita pelo Esporte da Sorte, que estava caminhando sim para substituir a Pixbet, e o negócio foi selado. Tá? A informação do companheiro Caimota do GE, e a multa não era entre 1 e 2 milhões, como informou o nosso companheiro Fábio Azevedo, e sim 4 milhões de reais, que foi apurado pelo GE, e quem pagou do próprio bolso para romper foi a Estrela Bet. Estou correndo atrás da informação para saber se eles pagaram, mas vão deduzir dos 45 milhões que tem que pagar o Vasco, ou se não. Eles pagaram para romper o contrato e ainda tem que pagar os 45 milhões normal para o Vasco. E lembrando, se bater algumas metas, isso pode saltar para 55 milhões de reais. Tá bom? Até o presente momento, o Vasco contratou João Vitor, Adson, Esforza, David e Rojas. Esses 5 estão contratados. Oficializados, João Vitor, David e Rojas. Falta oficializar o Adson e o Esforza. E com isso, o Vasco é a segunda equipe que mais gastou já na janela de transferências. Está na casa de 80 milhões. Só quem gastou mais que o Vasco até aqui foi a equipe do Corinthians, tá? Jogadores que o Vasco está adquirindo, gastando aí para comprar: João Vitor, Adson e Esforza, tá? O David chegou de graça e o Rojas, o Vasco vai pagar por empréstimo, mas assim como o Praxedes também, o Vasco vai pagar pelo empréstimo R$1 milhão, mas que o Vasco cacifou dinheiro para comprar João Vitor, Adson e Esforza, tá? Então o Vasco está aí no top 2 do futebol brasileiro no que tange a investimento na atual
temporada. Aproveitando que eu falei do Payet lá no começo do vídeo, eu vou deixar com vocês um vídeo que o Vasco disponibilizou nas suas redes sociais, com ele batendo 2 cobranças de falta em sequência e fazendo os 2 gols. Na primeira, o goleiro poderia ter feito algo melhor, na segunda, uma bela de uma batida, um golaço, mas o francês tá com a direitinha dele bem afiada. Eu vou, óbvio, zerar o áudio aí original, vou botar um áudio do meu próprio programa de edição, não é o original, porque senão tem direito autoral. Confiram aí, ó, o Payet, com a batida dele aí de falta. Bom, galera, então é isso. Assim que encerra a nossa segunda e última edição. Amanhã voltamos com a nossa primeira edição, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. E dá essa moral, cara. Se inscreve no Futebolaço Podcast. Se Deus quiser, tô correndo aqui pra gente fechar uma equipe de transmissão para fazer narração com narrador, comentários meus dos jogos do Vasco ao longo de toda a temporada. Peço um pouco de paciência para vocês, a gente está tentando engatilhar, vamos melhorar as coisas na medida do possível, cada um da sua casa, depois todo mundo junto, no estádio, uma coisa de cada vez, aos poucos a gente vai fazendo esse trabalho. Então tem muita novidade chegando, então peço vocês, quem não é inscrito no Futebolaço Podcast, que no YouTube mesmo, se inscreve lá, segue as nossas outras redes sociais, tá bom? Posso contar com vocês? E aí, tamo junto? Vambora lá, é só essa semana agora fizemos Edmundo, Leandro Castan, semana passada Felipe Bastos, no mês de dezembro Juninho, Fui Clear, Souza, nível de convidado, nosso sarrafo, graças a Deus, tá alto, e eu tô me dedicando para trazer cada vez melhores conteúdo nas coisas que eu me proponho a fazer. Lembrando que o Futebolaço Podcast, que eu tô pensando até transformar um outro nome, porque não vai ser mais só podcast, não é um canal do Vasco, né? É um segundo projeto meu voltado aqui para o futebol carioca. Óbvio que o carro-chefe meu sempre é o Vasco, por ser meu clube do coração, mas deve fazer narrações e transmissões de outros clubes também, assim como os meus convidados. Tem convidados de outros clubes também, tá bom? Então dá essa moral, compartilha para geral, fala que o Futebolaço Podcast aí tá crescendo e a gente tá inclusive com projetos novos. Valeu? Estamos pertinho da marca de 70 mil inscritos, dá essa moral, se inscreve lá. Valeu? Tamo junto.